Oi, eu sou o Diogo Meyer, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Biociências. Esse é o segundo vídeo que eu estou tratando do conceito de desequilíbrio de ligação, ou seja, da associação não aleatória de alelos em mais de um locus. Está aqui o tema que a gente vai estudar agora. Quais são os processos biológicos que podem gerar essa associação não aleatória entre alelos de locus diferentes? Eu vou percorrer alguns diferentes mecanismos biológicos, processos microevolutivos que podem gerar o desequilíbrio de ligação. Eu vou começar com um que é muito simples, mas provavelmente explica bastante do desequilíbrio de ligação que a gente observa em populações. Vou pedir para vocês olharem para esse conjunto de cromossomos que está aqui. São dois locus. O primeiro locus é polimórfico, tem variação genética, tem o alelo azão e o azinho ocorrendo. O segundo locus não tem variação nenhuma presente nele, todos os alelos são iguais. Para essa situação eu nem posso falar em desequilíbrio de ligação, porque eu não tenho variação no segundo locus para correlacionar com a variação no primeiro locus. Agora, vamos imaginar que ocorre uma mutação, e esse locus que era invariável na população, locus 2, que só tinha o alelo que eu estou chamando de Bzão, depois da mutação ele se torna o alelo Bzinho. Repara aí, gente, que tem uma coisa interessante que aconteceu. O simples processo de mutação, ele gerou uma situação em que há desequilíbrio de ligação. A gente poderia até estimar as frequências haplotípicas e alélicas e calcular o coeficiente de desequilíbrio de ligação que resultou. Mas eu vou pedir para vocês simplesmente se aterem à intuição do que está acontecendo. O alelo Bzinho que está presente em função da mutação, ele ocorre única e exclusivamente em cromossomos que têm o alelo azinho na posição do locus 1. Essa co-ocorrência de Bzinho com azinho, ela está fixa aqui nessa população. Eu nunca tenho Bzinho ocorrendo com azão. Se eu sei que um locus 2 carrega o alelo Bzinho, eu prevejo exatamente qual vai ser o alelo que vai ser carregado no locus 1, que é o azinho. Essa correlação é uma instância de desequilíbrio de ligação. E o processo biológico que o gerou é simplesmente a mutação, porque o surgimento de um novo alelo faz com que ele esteja em desequilíbrio de ligação com alelos que estão no mesmo cromossomo em que ele acabou de ocorrer. A mutação, então, tem esse poder de gerar o desequilíbrio de ligação. Mas esse é um momento oportuno para a gente pensar o seguinte: será que a gente está destinado então a sempre ter desequilíbrio de ligação entre esses dois locus? O Bzinho sempre vai ocorrer única e exclusivamente com o alelo azinho no outro locus? Não necessariamente, porque vocês conhecem bem um processo biológico que pode aleatorizar essas associações ao longo de várias gerações e fazer com que Bzinho passe também a ocorrer com o alelo azão no primeiro locus. Qual é esse processo? É o processo de recombinação. A recombinação, ela aleatoriza as associações entre os alelos de mais de um locus, embaralha eles, e esse embaralhamento reduz justamente o desequilíbrio de ligação, porque embaralhar significa quebrar uma associação inicialmente não aleatória. Eu não vou apresentar para vocês todos os passos intermediários, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que eu consigo definir o desequilíbrio de ligação numa geração em relação ao desequilíbrio de ligação na geração anterior, em função de quanto o desequilíbrio de ligação é reduzido pelo processo de recombinação. Uma geração subsequente tem um desequilíbrio de ligação que é o da geração anterior, reduzido por um fator ligado a quanta recombinação ocorre. Eu também consigo escrever uma expressão mais geral, dizendo que numa geração T qualquer, o desequilíbrio de ligação que eu vou encontrar é uma função do desequilíbrio de ligação numa geração original, vezes 1 menos R elevado a T. Isso daqui me indica que há um decaimento exponencial ao longo do tempo do desequilíbrio de ligação que está presente numa população original, e a velocidade com que se dá esse decaimento é proporcional à força da recombinação, a quanta recombinação ocorre entre os dois loci que eu estou estudando. Então eu vou chamar uma primeira imagem que vai aparecer aí para vocês. Dê uma olhada nessa imagem. Essa imagem, ela mostra como, ao longo do tempo, de sucessivas gerações, o desequilíbrio de ligação, que originalmente é bem alto, no canto esquerdo alto do gráfico, vai decaindo. As diferentes cores
denotam diferentes taxas de recombinação. Então vocês veem que quanto mais alta a taxa de recombinação, mais rapidamente o desequilíbrio de ligação caminha para zero, ou seja, você caminha para uma situação em que a ocorrência de um alelo num locus é independente daquela do outro locus. Quando as taxas de recombinação são menores, demora mais para o desequilíbrio de ligação ser perdido. Uma outra forma que a gente pode enxergar nos dados a relação entre o acúmulo de desequilíbrio de ligação em função de processos mutacionais e a sua remoção por recombinação é propriamente na análise de dados. Esse gráfico que eu acabei de mostrar é um gráfico teórico. Eu vou olhar agora um gráfico que envolve análise de dados de desequilíbrio de ligação de um organismo a partir de uma amostra populacional. E a gente vai ver o que ele ilumina sobre essas questões que a gente acabou de discutir. Então, vou chamar a próxima imagem. E essa imagem aí descreve o padrão de desequilíbrio de ligação no genoma humano. Cada pontinho descreve uma medida de desequilíbrio de ligação entre um par de loci. Como uma vasta região do genoma foi sequenciada para fazer essa figura, você tem alguns pontinhos que se referem a pares de loci que estão muito próximos e outros que estão muito distantes entre si no genoma ao longo de um cromossomo. A medida de desequilíbrio de ligação que está sendo usada é aquela R quadrado, aquele quadrado do coeficiente de correlação que eu apresentei para vocês no vídeo anterior. E se vocês olham o padrão geral que está aqui nesse gráfico, o que vocês veem? Tem muito ruído, mas na verdade da esquerda para a direita tem um decaimento dos valores de desequilíbrio de ligação. Ou seja, pares de loci que estão muito perto um dos outros podem ter altos valores de desequilíbrio de ligação. E aqueles que estão mais distantes fisicamente, em geral, têm valores de desequilíbrio de ligação baixo. Isso é consequência do fato de que, ao longo do tempo, é muito mais fácil ocorrer recombinação, ou mais precisamente, a taxa de recombinação é muito mais alta entre locos que estão fisicamente distantes. Aqueles que estão fisicamente muito próximos uns dos outros têm pouca recombinação ocorrendo entre eles a cada geração. Então, o decaimento do desequilíbrio de ligação é lento. Esse padrão ilustrado aqui nesse gráfico é bastante geral. Eu tenho uma diminuição de desequilíbrio de ligação à medida que eu comparo locos que estão cada vez mais distantes no genoma. Então a gente viu que o processo de mutação pode gerar desequilíbrio de ligação e a recombinação pode remover. Eu quero agora tratar de um segundo processo que pode gerar desequilíbrio de ligação, que é um processo que a gente já estudou quando a gente estava atento a um único locus na nossa modelagem, que é o processo de deriva genética. Eu vou chamar uma imagem aqui e que vocês vão encontrar um conjunto de haplótipos representando uma população e os dois locus que estão sendo representados, eles têm variabilidade genética. O primeiro locus, o da esquerda na imagem de vocês, na verdade aquele que tem as bolinhas vermelhas e azuis mais escuras, esse locus ele tem os dois alelos ocorrendo em frequências iguais e o locus à direita também. O azul clarinho e a bolinha branca ocorrem em frequências iguais. Se vocês olharem com atenção, não tem desequilíbrio de ligação, porque todas as cores ocorrem em combinações iguais de frequência e que é exatamente aquilo esperado ao acaso. Eu não tenho uma tendência de uma cor ocorrer com a outra mais frequentemente do que seria esperado ao acaso. Não há desequilíbrio de ligação nessa minha amostra. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer a conta, vocês vão ver que o valor de D vai ser igual a zero. Agora vamos imaginar que eu estou aqui numa população que passa por um gargalo genético, perde variação, e por acaso esses haplótipos aí, delimitados pela linha pontilhada, foram perdidos no sorteio. E vocês sabem que quando ocorre um gargalo populacional é possível que parte dos alelos não seja transmitida para outra população, que haja mudanças nas frequências genéticas, frequências alélicas de uma geração para outra. Aqui eu estou pedindo para vocês imaginarem que essa mudança de frequências alélicas, ela envolveu a perda desse haplótipo representado pelas bolinhas vermelhas e a bolinha branca. O que acontece na próxima geração? Tem desequilíbrio de ligação, porque agora o locus representado pela bolinha vermelha, ele está exclusivamente associado com a bolinha azul. Eu deixo de ter a ocorrência da bolinha vermelha com a bolinha branca. O único processo que pode reverter isso, novamente, é o processo de recombinação, que pode gerar novos haplótipos que têm o vermelho e o branco ocorrendo no mesmo cromossomo. Mas até que isso ocorra, o processo de deriva genética gerou desequilíbrio de ligação
nessa minha amostra populacional. Esse resultado é bastante bem apoiado. Populações que passam por gargalas populacionais tendem a ter mais desequilíbrio de ligação. Terceiro processo que eu quero apresentar para vocês, que é capaz de gerar desequilíbrio de ligação, é o processo de seleção natural envolvendo interações entre diferentes loci. E eu coloquei a palavra epistasia para me referir aqui a essa interação. Eu vou começar lá de cara dando não a teoria, mas um exemplo prático que vem do trabalho que meu grupo faz aqui na Universidade de São Paulo, com genes que estão relacionados à função imunológica. Tem uma série de genes no cromossomo 6 humanos, que são os genes que codificam os antígenos leucocitários, que estão envolvidos na interação com patógenos, e eles codificam proteínas que ligam-se a pequenos peptídeos de origem de vírus, de bactérias que invadem nosso corpo e apresentam esses peptídeos para os receptores de linfócitos T e iniciam a resposta imune. Então, esses genes, eles são super importantes do ponto de vista da capacidade de gerar uma resposta imune a diferentes doenças às quais nós somos expostos. Tem dois alelos que são estudados, esses alelos aqui são definidos ao nível proteico, do tipo de proteína que eles codificam nos antígenos leucocitários, que tem o nome de A1 e B8. E aqui eu coloquei a frequência que esses alelos ocorrem em populações, e isso aqui é baseado em estudos de populações europeias. Então, 17% é a frequência da forma da proteína A1 e nesse locus de um gene chamado HLA-A, e o HLA-B tem um antígeno do tipo B8 que está presente em 11% de frequência. Uma proteína chamada B8 que está presente em 8% de frequência. E baseado nessas frequências dos alelos A1 e B8, eu esperaria que eles ocorressem em uma associação de 1,8% dos haplótipos. A chance, sob a minha hipótese de independência, de eu ter A1 no primeiro locus e B8 no segundo locus, sob a minha hipótese de independência, dada essas frequências, é o produto dessas duas frequências que dá 1,8. E, no entanto, estudos populacionais mostram que eles são muito mais comuns do que isso. Eles ocorrem em até 10% dos cromossomos que estão presentes em populações europeias. Colocando numa linguagem muito coloquial, muito leiga, para depois a gente elaborar melhor. Parece que há uma tendência de A1 e B8 co-ocorrerem mais do que esperado ao acaso. Parece, e aí uma hipótese razoável para estudos subsequentes, que a presença de A1 e B8 simultaneamente no mesmo cromossomo seria favorecida por seleção natural, em função da função que elas exercem. Muitas pessoas foram atrás e ainda estão estudando isso, testando a hipótese de que a combinação A1 e B8 seria vantajosa de alguma forma para os seus portadores, de modo que quem tem esse tipo de cromossomo passa ele para frente para os seus descendentes e sobrevive mais, e, consequentemente, esse cromossomo se torna mais comum na população do que seria esperado baseado nas frequências alélicas individuais. Qual que é a hipótese para explicar essa possível associação? Bom, quando as pessoas olharam o repertório de vírus e bactérias que o A1 apresenta e o B8 apresenta, descobriram-se que elas não se sobrepõem muito. O repertório de patógenos atacados reconhecidos por A1 e B8 é diferente. Nesse sentido, eles representam antígenos leucocitários que se complementam. Então, o indivíduo que tem o A1 e B8 teria uma redundância menor nos produtos desses dois loci na hora de enfrentar diferentes patógenos, e ele poderia responder a uma gama mais ampla de patógenos do que indivíduos que têm alelos nesses dois loci que respondem a um conjunto de vírus e bactérias mais semelhantes entre si. Isso é uma hipótese funcional baseada no funcionamento desses loci, que resultaria num padrão epistático, onde a interação entre esses dois loci é favorecida quando você tem alelos nesses dois loci que não têm um repertório sobreposto de vírus e bactérias ao qual eles respondem, e a seleção natural, consequentemente, aumentaria esse haplótipo de frequência na população. Assim, a seleção natural poderia contribuir para o surgimento de desequilíbrio de ligação. Quero falar agora sobre uma outra forma através da qual a seleção natural pode criar desequilíbrio de ligação, mas que não envolve o mecanismo de epistasia. Para falar desse mecanismo, vamos chamar uma próxima imagem. Essa imagem também mostra, de maneira bastante esquemática, uma amostra populacional de vários cromossomos. Cada cromossomo está representado por uma linha horizontal,
E as cores representam diferentes variantes alélicas que ocorrem ao longo desse cromossomo. Então, no painel da esquerda, a gente tem essa população antes da ação da seleção natural. E o quadradinho em vermelho, ele representa uma mutação que é vantajosa no contexto em que essa população habita. E o indivíduo que está representado pela corzinha vermelha do lado esquerdo é o indivíduo que carrega essa mutação vantajosa, ele vai sobreviver mais e ter mais filhos. A sua velha e boa teoria de seleção natural para um locus consegue prever que esse quadradinho vermelho representa um alelo que vai se tornar mais comum ao longo do tempo na população. Só que imagina que à medida que esse indivíduo tem mais filhos, mais descendentes e passa esse alelo representado pela cor vermelha para a próxima geração, será que ele vai também passar alelos na vizinhança dele de maneira aleatória ou de maneira não aleatória? Olha só, imediatamente ao lado desse quadradinho vermelho tem um quadradinho azul colado nele. Esse quadradinho azul está tão perto do quadradinho vermelho que a gente pode dizer que o quadradinho azul representa uma variante genética que ela é quase sempre herdada junto com o quadradinho vermelho. A única coisa que pode fazer uma ser passada adiante e a outra não é ocorrer recombinação entre elas. Mas como elas estão fisicamente muito próximas, é improvável que ocorra recombinação entre elas. Consequentemente, à medida que aumenta o quadradinho vermelho de frequência na população, o quadradinho azul adjacente também vai aumentar de frequência e surge um forte desequilíbrio de ligação entre esses dois marcadores. De um modo geral, eu tenho no painel do lado direito uma chave mostrando que surge desequilíbrio de ligação numa região ao redor do alelo que foi selecionado, do locus que contém o alelo que foi selecionado, que é o alelo vermelho. À medida que a gente vai examinando locus que são mais fisicamente distantes da região que sofreu seleção natural, aumenta a chance de ter ocorrido recombinação e o desequilíbrio de ligação cai. Eu não tenho um único tipo de variante genética lá longe nas pontas do cromossomo presente em todos os indivíduos, porque a recombinação faz com que alguns indivíduos tenham herdado o quadradinho vermelho, mas por recombinação elas tenham variabilidade naquelas regiões mais distantes do cromossomo. Esse exemplo serve para mostrar como o processo de seleção natural atuando sobre um locus pode gerar desequilíbrio de ligação em alelos que estão na vizinhança, mesmo que esses alelos eles não exerçam nenhum efeito, mesmo que eles sejam neutros. A simples ocorrência de seleção natural num locus, por carona genética, vai aumentar de frequência esses alelos vizinhos. Carona genética envolve a alteração de frequências frequências alélicas em genes vizinhos a um gene que está sendo influenciado por seleção natural. Então, apresentei para vocês uma outra forma através da qual o desequilíbrio de ligação pode ser introduzido em populações pelo processo de seleção natural. Essa abordagem ela é muito importante porque a gente pode vasculhar genomas de várias espécies e tentar encontrar regiões que têm alto desequilíbrio de ligação, e quando a gente encontra tais regiões, eu tenho um indício de que aquelas regiões podem ter sofrido seleção natural em sua história. E como identificar regiões do genoma que estiveram sob seleção natural é uma empreitada bastante interessante para estudos evolutivos, o desequilíbrio de ligação acaba sendo uma ferramenta muito valiosa para achar casos de regiões do genoma que sofreram seleção natural. Quero encerrar esse vídeo recapitulando o caminho que a gente percorreu. No vídeo anterior, a gente definiu o coeficiente de desequilíbrio de ligação e a gente aprendeu a quantificar essa medida de associação de alelos de loci diferentes. Mas o desequilíbrio de ligação ele é só uma forma de descrever como a variabilidade ocorre em dois loci, se essa variação é independente entre esses loci ou não. O que a gente fez nesse vídeo de hoje é percorrer os diferentes mecanismos microevolutivos que podem gerar desequilíbrio de ligação em populações. Vocês podem ver que essa lista não é exaustiva, existem outros mecanismos ainda, como mistura de populações, mas esses mecanismos já dão a ideia de que vários processos diferentes podem contribuir para originar o desequilíbrio de ligação, e a recombinação é o processo que antagoniza esses processos, aleatorizando as associações e quebrando o padrão de desequilíbrio de ligação. Com esse instrumental agora sobre como medir o desequilíbrio de ligação e entendendo quais são esses processos que podem gerar e reverter a ocorrência de desequilíbrio de ligação, a gente pode atacar várias outras questões em biologia evolutiva que vão aparecer em vídeos subsequentes.